começar fazendo uma pergunta. Qual é a coisa mais importante da vida? O autor do livro O Mundo de Sofia nos propõe algumas respostas para esta questão. Ele diz o seguinte: para o faminto, provavelmente o alimento, para o solitário, a companhia. Agora, uma vez que essas necessidades foram saciadas, será que outras não se colocam diante de nós? O que é preciso para ser feliz? Qual é a origem da vida no planeta Terra? Em busca das respostas para essas questões, nós vamos discutir hoje a origem da filosofia. Eu quero convidar você para vir junto comigo. Vamos lá? Vamos lá então, conversarmos um pouquinho sobre as origens da filosofia. Bom, a filosofia, ela surge a princípio na Grécia. Agora, como se deu esse surgimento? Durante muito tempo existiram basicamente duas formas diferentes de pensar. Na primeira, alguns autores defendiam que a filosofia ela surgiu exclusivamente dentro da Grécia. Sendo que os gregos criaram algo totalmente novo a partir do nada, e isso é incrível. Um segundo grupo de autores, durante muito tempo, defendia que os gregos, na verdade, eles buscaram boa parte da sua filosofia, da sua forma de pensar, no mundo oriental. E, na verdade, não existe nada de inovador dentro da proposta dos gregos. Bom, hoje nós entendemos de forma um pouco mais equilibrada que existe um pouquinho de cada uma dessas duas teorias. É fato que a filosofia, enquanto conhecimento sistematizado, teórico, surge de fato dentro do mundo grego. Mas nós entendemos também que os gregos tiveram contatos com outros povos, como os egípcios, por exemplo, e deste intercâmbio de ideias é que os gregos começam a construir então essa forma de pensar que nós vamos definir como filosofia, ok? Bom, mas eu quero começar mostrando para vocês aqui a questão do mito. Por quê? Esta é a primeira forma encontrada pelo ser humano para responder aquelas questões que foram postas no início da aula. Você se lembra? Qual a origem da vida? Como surgiu o mundo? De onde vem tudo isso? Essas questões, quando não respondidas, elas podem trazer angústia para o indivíduo. Pense você, na sua disciplina aí, que de repente você tem mais dificuldade. Existe uma questão que é colocada e você não consegue responder, você não consegue entender. Isso não traz uma angústia para você? É exatamente a mesma coisa quando nós estamos falando da humanidade. Então o ser humano, na busca por respostas, ele começa a construir agora mitos. Mitos que não têm necessariamente uma ligação com a racionalidade. Por quê? A autoridade do mito provém daquele que fala. Então a autoridade não provém de algo que seja racional. Olha, eu vi um cavalo voando. Pera, mas cavalo não voa? Não importa. Se é um indivíduo que tem extrema autoridade, isso passa a ser visto como uma verdade. É claro, galera, que nós estamos falando de um período do mundo séculos antes de Cristo. Ok? Então é um momento onde o conhecimento daquilo que existe ou não existe, ele está bem distante do que nós temos na atualidade. Então a autoridade do mito, ela provém daquele que fala. E outra coisa que precisa ser destacado é que o mito, ele vai ter muita força dentro deste mundo, basicamente oral. Ou seja, em um momento onde você não tem ainda o desenvolvimento da escrita para a transmissão de conhecimento. Então esse conhecimento basicamente é transmitido de maneira oral, ok? Dentro do mundo grego, nós vamos ter duas formas de construir a mitologia. Nós vamos ter duas categorias aí. Vamos chamar a primeira de teogonia e a segunda de cosmogonia. Qual é a diferença entre as duas? A teogonia traz para nós a origem dos deuses, ok? Ela também é o título de um livro do Hesíodo, onde ele relata exatamente a origem dos deuses. E a cosmogonia é o momento em que os deuses agora começam a trazer o nosso mundo à existência, ok? Então, teogonia, a origem dos deuses, cosmogonia, a maneira como os deuses trazem o nosso mundo à existência, certo?
Bom, agora você pode estar se perguntando, ok, professor, mas e aí? Quando surge de fato a filosofia? Bom, existem alguns fatores que contribuem para isso. A partir do século VII, mais ou menos, antes de Cristo, século VII, século VI, começam a surgir alguns fatores que vão contribuir para a origem da filosofia, ou seja, para uma racionalização do pensamento, ao mesmo tempo em que esses mitos eles passam a ser paulatinamente abandonados. Claro, abandonados como explicação de mundo, mas não abandonados do ponto de vista cultural, ok? Não se esqueça disso porque é extremamente importante. Então vejamos alguns fatores que acontecem ali dentro do mundo grego que contribuem para o surgimento da filosofia ali naquele espaço. Primeiro, o surgimento da escrita. A escrita é extremamente importante. Por quê? Porque ela nos possibilita refletir sobre o pensamento. Uma vez que você tem uma ideia, você registra essa ideia, você pode agora refletir, trabalhar, aprimorar esta ideia. Algo que não era possível dentro da oralidade. Um segundo ponto que eu destaquei aqui também é a questão da moeda. O que acontece? Com a criação do dinheiro, você tem agora uma invenção humana que impacta profundamente a vida dos indivíduos. Impacta tanto que é capaz de transformar a vida e as relações dentro da sociedade. E perceba, não é uma criação divina, não foi algo que foi criado pelos deuses, é uma criação, uma invenção humana. Outro ponto, a questão das leis. As leis agora, uma vez que elas também passam a ser escritas, elas colocam as pessoas em um pé de igualdade, organizando a sociedade e permitindo que a paz ela comece a se tornar um pouco mais frequente. Finalmente, a construção de leis permite o surgimento da polis, da cidade-estado, ou seja, um espaço onde as pessoas vivem de maneira organizada, onde se ajudam até certo ponto mutuamente e onde elas estão próximas, permitindo que essas ideias elas comecem aqui a circular dentro daquele espaço, ok? Gente, a filosofia ela surge a princípio como uma cosmologia. Eu fiz questão de colocar isso aqui no final para fazer um comparativo com esses, deixa eu passar para cá, com esses dois elementos que eu coloquei aqui para vocês. Olha só, então eu tenho aqui uma teogonia e uma cosmogonia. E aqui eu tenho uma cosmologia. Qual é a diferença entre cosmogonia e cosmologia? A palavra logos, ela está ligada com racionalidade. Ou seja, eu estou buscando agora uma explicação para a origem do mundo, mas através da razão. Então na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros filósofos que buscam a origem do mundo através da razão, ok? Um grande abraço e até a próxima!